Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Isso é Desconexão, um programa dedicado a ajudar você a entender e superar a desconexão com o seu eu. Se você tem sintomas físicos ou emocionais e esses sintomas te impedem de ter uma vida próspera e realmente feliz, esse programa é para você. Meu nome é Sara Carvalho, sou especialista em psicodrama, terapia de grupo, terapia sistêmica e terapeuta for-feel. E eu sou uma pessoa recuperada de autodesconexão. Nesse primeiro episódio, Meu Tempo para Você, eu vou estar respondendo a raiz emocional de alguns sintomas, os quais foram questionados por você lá na nossa caixinha de perguntas. Então, se você fez sua pergunta, se você está esperando uma resposta, quer saber qual a base emocional de tudo que você vem sentindo, as dores, os sintomas que você já fez de tudo para tentar descobrir suas causas, já foi em médicos, fez exames, toma medicamentos e não consegue resolver, não consegue solucionar tais sintomas, não consegue chegar a um diagnóstico, mas os sintomas estão aí te impedindo de ser realmente quem você é, te impedindo de ser feliz. Fica aqui que esse episódio é para você. Agora, se você não questionou, não fez sua pergunta, talvez por não ter nenhum sintoma te incomodando, mas caiu nesse vídeo, eu não acredito no acaso. Então, fica aqui também, porque você com certeza conhece alguém que passa por situações de dores não resolvidas e você irá se informar e poderá estar ajudando essa pessoa. Antes de começar a responder às causas emocionais dos sintomas, é importante deixar claro para você que o nosso objetivo aqui é meramente informativo. As informações e serviços aqui contidos não substituem diagnóstico ou tratamento médico, tá certo? Não tendo como objetivo desestimular a continuidade de medicação ou tratamento médico convencional, bem como não deve ser interpretadas como um diagnóstico, tratamento, prescrição para doenças ou sintomas. Cada pessoa deve ser olhada e cuidada de acordo com o seu processo, de forma individualizada, tá certo? Então, mas de qualquer forma, você saber o que eu vou estar trazendo aqui hoje para você já é um primeiro passo para despertar o seu olhar para a compreensão de muitos sintomas físicos ou emocionais, muitas doenças autoimunes, as quais têm sua base nas emoções que nós vivemos. Por isso, muitas vezes você toma remédio, faz tratamento, passa um tempo e o sintoma volta, a dor volta, o problema retorna, porque você não tratou a raiz, você não olhou a base, o início de tudo. E eu sei que muita gente ainda hoje não acredita nessa base emocional, não acredita que as emoções estão envolvidas nos processos de adoecimento, mas eu entendo, afinal, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento para compreender. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para decidir em que acreditar. Mas uma coisa é certa, não dá mais para a gente continuar olhando e tratando nossas dores, os nossos sintomas de forma separada. Tudo em nós é integral, assim como o desenvolvimento de nossas células, que se subdividem em bilhões de vezes, se multiplicam para irem formando os nossos órgãos, os nossos tecidos, desde o início da nossa formação enquanto embrião, lá na barriga da nossa mãe. E dessa divisão celular se espalhando, formando os nossos sistemas para funcionamento do nosso organismo e tudo o que acontecia naquele ambiente, no momento dessas divisões celulares, as emoções sentidas e guardadas em cada célula e que por suas vezes são geradoras de aspectos da nossa personalidade e até mesmo do nosso sentir a vida. Então, essa é a nossa proposta aqui, trazer um olhar integral sobre o nosso processo de saúde e doença, te ajudando a compreender essa integralidade, entender como tudo em nós está integrado e correlacionado, física e emocionalmente também. Então, vamos começar a falar dessa raiz emocional que foi pedida por você. Vamos lá? Estejam todos vocês atentos ao que eu vou falar aqui.
E isso é de uma forma geral. Você, de repente, até pode conseguir correlacionar o seu sintoma com a situação da sua vida que pode ter ocasionado tais sintomas. No entanto, o ideal é que você olhe com muito carinho, de uma forma individualizada para o seu caso, está certo? Então vamos lá? Gastrite nervosa. Olha só, quando nós falamos de gastrite nervosa, a gente já tem um diagnóstico de que é uma doença ativada a partir de um estado emocional, de uma alteração do nosso sistema nervoso. Então eu vou começar falando aqui o olhar da nova medicina germânica, onde ela vê o processo de adoecimento como um processo protetivo. E o que significa isso? Significa que você passou por alguma vivência, que o seu corpo sentiu essa vivência como um choque, como uma situação traumática, certo? Fazendo com que as suas células entendesse o quê? Entendesse que você corria perigo. E dessa forma, o seu corpo produziu uma cicatriz vivencial, ou seja, uma cicatriz daquela vivência, onde houve uma perda de energia vital. E assim, o seu corpo, as suas células, passou a gerenciar essa cicatriz, produzindo sintomas físicos, emocionais ou sintomas comportamentais. Para que o seu corpo faz isso? Para evitar que você sentisse novamente aquele choque. Ou seja, toda vez que acontecer algum fato, alguma situação que as suas células sentem ser uma situação parecida com aquela que gerou a cicatriz, não precisa ser uma situação igual, certo? É uma situação parecida que seu corpo vai sentir. Ele vai produzir o sintoma sentido lá atrás, naquela primeira sensação que ele teve. Então, para a nova medicina germânica, os sintomas são processos protetivos para nossa sobrevivência. Então, partindo desse olhar, quando a gente olha fala da gastrite nervosa, as suas células entendem que para te tirar de algo, de alguma situação que ele em algum momento sentiu que era perigosa para você, ele ativa seu sistema nervoso e o mesmo ativa as células do seu estômago, ativando assim a cicatriz que está instalada ali naquele órgão. Então, a gastrite em si, de um modo geral, ela está associada a conflitos de contrariedade indigesta. E o que significa isso? Uma dificuldade de digerir algo, de alguma situação, alguma vivência, onde você, de modo consciente ou inconsciente, e por que eu falo consciente ou inconsciente? Bem, porque 97%, presta atenção, 97% da nossa memória celular, ou seja, da memória que estão nas células do nosso corpo, é inconsciente, ou seja, nós não lembramos dos fatos, das situações, não lembramos dos acontecimentos, mas o nosso corpo, as nossas células lembram. Porque nossas células têm memória e tudo que nós vivemos fica registrado nelas desde a 3ª semana da nossa gestação. Então, nós temos memórias nas nossas células que é do período gestacional, do período que nós estávamos sendo gerados na barriga da nossa mãe. Isso tudo, gente, eu estou falando de ciência, de processo embrionário. Então, uma situação que foi agressiva para as minhas células, onde eu não elaborei e tive que engolir à força, me gerou muita ansiedade e nervosismo, porque o estômago e o sistema nervoso têm a mesma origem embrionária, ou seja, os dois se desenvolveram a partir das mesmas células. Então, situações onde eu precisei me calar, não falar realmente o que eu gostaria, fez com que o meu estômago perdesse vitalidade. E o que é perder vitalidade? É parar de produzir a energia vital nas células daquele órgão. A energia das células, das nossas células, ela é produzida pelas mitocôndrias.
mitocôndrias que estão dentro das células, certo? Então, a cicatriz da vivência faz com que haja um bloqueio ali nas mitocôndrias. E as mesmas, né, as mitocôndrias, elas vão reduzir ou vão parar de produzir a energia necessária para manter a vitalidade daquele órgão. Então, dessa forma, toda vez que eu enfrento uma situação que vai exigir ou que exige mudanças, que exige de mim dissabores, onde eu fico contrariada, o meu sistema nervoso vai acionar o meu estômago mais uma vez, porque o meu corpo entendeu que aquela doença me protege da situação, me protege daquele sentimento, daquela emoção que eu estou vivendo. Então, aqui a gente vê o quanto é uma doença protetiva no sentido de me tirar da emoção que está pesada. No entanto, ela traz um outro sofrimento que é a gastrite, percebe? Então, como eu falei, esse é um olhar geral. O ideal é você olhar com muito carinho e de uma forma individualizada para esse seu sintoma. Agora, quando eu estou vivendo algo que as minhas células estão sentindo como agressão e dessa forma está produzindo o sintoma da gastrite nervosa, e eu vou lá, eu tomo o remédio. O efeito da medicação passa, né? E eu continuo vivenciando as mesmas situações que estão me trazendo esses sintomas, eu continuo no mesmo ambiente, na mesma forma de agir, de ser, mesmo comportamento que me gera tais sintomas, e eu não busco um caminho para me autocurar e continuo no sofrimento. O que pode acontecer? Meu corpo pode começar a aumentar esses meus sintomas. Eu posso começar a ter dores de estômago tão forte, num grau como ela relata aqui, ó, num grau que parece que vou desmaiar. Eu te aconselho seriamente que, se seu estômago já está nesse grau de sofrimento, que você busque por um diagnóstico médico para rever se já não está acontecendo até mesmo uma úlcera. Por quê? Pode ser que haja uma piora desse seu adoecimento, certo? Desse seu sintoma. Então, não deixe de olhar, não deixe de investigar melhor esse seu sintoma, certo? E aí você pode estar, além de buscando esse diagnóstico, você associa terapias psicológicas para te ajudar no processo emocional, para você entender o que está te ocasionando essas emoções que estão te ocasionando todo esse sintoma físico, e a própria terapia Forfeel que eu falo aqui, que é a qual vai destravar essa cicatriz vivencial das suas células, buscando a liberação da energia vital que está ali parada na mitocôndria celular, para que seu corpo entre num processo de autocura. Então, como eu sempre falo, nós temos que ter um olhar de integralidade do nosso eu. E por isso a gente precisa nos olhar, nos tratar no âmbito físico, comportamental, emocional, espiritual, energético, certo? Diante de qualquer sintoma, tá? Agora, vamos para uma segunda pergunta. Infecção de bexiga. Quando a gente fala de infecção de urina, nós estamos falando aqui de conflito de território, ou seja, um medo muito grande de perder o que é seu, né? De perder uma situação onde o seu corpo se sentiu desprotegido, onde você teve medo de perder o seu caminho, perder emprego, mudança de casa, mudança de cidade ou qualquer situação que envolva mudança em sua vida, que te tire do teu território, que te tire daquele lugar, daquele estado que você considere e sente como seu porto seguro, onde o seu corpo se sentiu sem saber para onde ir ou o que fazer. Assim, ele vai estar produzindo essa infecção de urina, a cistite. Aqui você pode também estender o seu olhar se não ocasionou também uma fragilidade nos músculos dos pés, tornozelos. Um exemplo, sabe quando acontece da pessoa, por exemplo, teve uma cistite?
ela trata a cistite, toma antibiótico, ela sara, se cura daquela infecçãozinha ali, certo? Aí do nada ela começa a ter uma torção de tornozelo, ela começa a ter dores no joelho. São sintomas geralmente originados do mesmo conflito. E na grande maioria das vezes nós não correlacionamos esses sintomas. Mas se isso está acontecendo com você, tenta entender qual o momento da sua vida que você está vivendo, se está te trazendo esse sentimento de perda de proteção, esse sentimento de insegurança, se você está se sentindo sem chão. Então é importantíssimo você buscar a base emocional desses sintomas, fazer o destravamento dessa cicatriz vivencial para o seu corpo não continuar repetindo esse padrão que ele se acostumou a repetir, tá certo? Vamos para mais uma resposta. Crise asmática. Quando nós olhamos para sintomas relacionados ao pulmão, a gente precisa entender o significado profundo que tem esse órgão. Então, os pulmões, eles são responsáveis pela entrada e saída do ar, certo? Do nosso corpo. O ar, o que é o ar? O ar é responsável pela vida. Então, o primeiro fôlego é o primeiro sinal de que nós temos para saber se o bebê nasceu, se ele está vivo, certo? Onde que ele puxou o ar, chorou, nasceu, né? Marcou o nascimento dele. E o último fôlego é o sinal para saber se a vida se foi, né? Quando não está mais respirando, certo? Então, o ar, ele é responsável pela vida. E os pulmões são responsáveis pela captação e eliminação desse ar. Então, olhando por este caminho, por essa compreensão, a gente pode levantar aqui a seguinte pergunta: o que me traz tanto medo a ponto de eu me ver sem fôlego de vida? Olha a pergunta: o que me traz tanto medo a ponto de eu me ver sem fôlego de vida? Se pergunte aí para você. Então, quando nós temos sintomas de asma vivido com crise, o nosso olhar precisa se voltar para o momento da vida que eu estou vivendo, o qual está me fazendo sentir tanto medo a ponto de eu estar com pânico, medo de morrer, o qual pode ser algo concreto ou uma situação simbólica. Então, diante de alguma doença real ou diante de fases de mudança, a qual está me trazendo muita angústia, agonia, tristeza ou até mesmo dificuldade de perdoar o outro ou a mim mesma por algum fato, por algum acontecimento, lembrando que nem sempre o momento que você está vivendo possa ser esse. No entanto, pode ser uma fase onde o seu corpo, por algum motivo, está associando tal fase a alguma outra vivência, algum outro fato onde ele se sentiu assim, onde os seus órgãos tiveram essa sensação. Porque lembra, o que importa é o que o nosso corpo, que as nossas células sentem, e não o fato em si, é o sentir das células. Então eu espero ter te respondido sobre essa raiz emocional dessa sua crise de asma. Olha bastante para isso, lembrando que se existe uma crise acontecendo, é sinal que existe uma memória tecidual, uma memória nos seus órgãos, a qual precisa ser desbloqueada a fim do seu corpo sair desse padrão de sintomas. Senão você vai se medicando, tomando os remédios e o sintoma vai continuar, tá certo? Vamos para outra resposta sobre varizes. Quando nós olhamos para veias e vasos sanguíneos, a gente precisa ver o papel deles no nosso corpo, que é de quê? De conduzir elementos essenciais, né? Então, eles têm o papel de transportar nutrientes para o nosso corpo. Então, quando está acontecendo algum sintoma a nível, né, de vasos, nós podemos associar também a um aumento de pressão arterial. Geralmente, esse aumento de pressão acontece também
Acontece também edemas, linfedemas e também inflamações recorrentes. Então, nesse caso, o conflito que o seu corpo físico sentiu está, na maioria das vezes, associado a uma sobrecarga, com pesos de família, geralmente ligado à família, tá? A questões de resolver muitos problemas sozinha, sem ajuda, por não ter alguém ou por não suportar depender de outra pessoa. Então, está muitas vezes também ligado à frustração sexual, no sentido de troca, de dar e receber. Então, geralmente, a pessoa com problema de varizes é aquela pessoa que resolve o problema de todos, mas não olha para si, não tem tempo para si mesma. Então, nós vamos para mais uma última pergunta agora, feita na nossa caixinha, sobre bruxismo. O bruxismo é um sintoma de arco superior. Quando eu falo arco superior, daqui para cima, tá? É um sintoma de apertar, né, os dentes. A pessoa aperta, né? Às vezes acorda até com os dentes moles. Principalmente quando a pessoa está dormindo. E se o bruxismo está muito forte, a pessoa aperta também quando está acordada durante o dia, tá? Quando ela tá fazendo as coisas, quando ela se percebe, ela tá travando a boca, né? A arcada dentária. Muitas vezes o bruxismo está associado a uma ansiedade grande e até mesmo a ansiedade generalizada. Está ligado também a uma hiperatividade e geralmente são pessoas que têm dificuldade com o sono, dormem mal, porque a glândula pineal está em hiperatividade e assim, quando ela está hiperativa, né, num hiperfuncionamento, ela não deixa a pessoa relaxar. Então pode acontecer aí uma inversão do sono, ou seja, a pessoa tem insônia à noite, né? E durante o dia ela vai sentir muito sono, tá? Ela fica extremamente cansada durante o dia. Então, podendo levar essa pessoa a uma alteração de memória, dificuldade de concentração e até mesmo a sentir vertigens, zumbidos no ouvido. Isso tudo acontece por algum conflito que foi vivido, onde gerou sensações de medo, de insegurança e até mesmo uma irritabilidade por conta de sobrecarga. Ou seja, você viveu ou ainda vive momentos em sua vida fazendo coisas em excesso e isso tem te trazido esse bruxismo e algumas ou todas essas alterações físicas e emocionais. Então, busque desfazer essa memória celular que está te trazendo esses sintomas, mas como eu sempre falo, esse é um olhar geral. E é muito importante a gente olhar com muito carinho, de forma individualizada para esses seus sintomas. E assim nós chegamos ao final desse primeiro episódio, Meu Tempo para Você. Escreva para mim nos comentários se você gostou desse episódio, se você aprendeu algo novo, comenta aqui embaixo o que mais te impactou, o que mais que faz sentido para você e se você tem algum sintoma que você quer saber a raiz emocional, escreva nos comentários que eu vou estar respondendo com o maior prazer para você no nosso próximo encontro. Meu muito obrigada por assistir esse vídeo ou escutar na forma de podcast. E para não perder nada, se inscreva nesse canal e toque o sininho para você receber uma notificação assim que eu postar um novo conteúdo. E me siga nas suas redes favoritas em saracarvalho.psi. Deixe seu like para apoiar o canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque a gente nunca sabe quando esse tipo de informação pode estar ajudando outras pessoas. E não perca o próximo episódio de Isso é Desconexão. Um beijo, tchau!